Olá, tudo bem? Tá começando mais um podcast JJ. É muito bom ter sua companhia. A gente sempre aqui num papo gostoso no nosso estúdio de podcast, nosso novo estúdio, e sempre trazendo muita informação para você, sempre convidando pessoas da sociedade, gente que tem muito a contribuir, muito a falar. Antes de eu começar minha conversa aqui, que eu tô com uma autoridade hoje, gente, aqui na cidade, e sabe tudo de Jundiaí, mas antes de começar essa conversa, quero convidar você para nos acompanhar nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, agora tem o Threads, né, gente, que é uma novidade, no YouTube. Toda semana tem podcast novo entrando aqui no JJ, no grupo JJ de Comunicação. Bom, deixa eu apresentar meu convidado hoje, José Antônio Parimoski, gestor de governo e finanças, já trabalhou em outros postos aqui em Jundiaí, outros cargos, já trabalhou no governo do estado, tem uma ampla experiência no setor público. Parimoski, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rafa, obrigado. Eu que agradeço o convite aqui do Grupo JJ. Enfim, vocês estão inovando aqui, hein? Tô vendo que o negócio está... Estamos investindo, legal, espaço novo. Importante. Acho que o jornalismo ganhou um espaço bacana de novo. Certeza. Nessa coisa da discussão do fake news, na discussão, o papel da rede social, onde as pessoas estão buscando se alimentar de informação. Parabéns, legal. E tentando fazer de uma forma dinâmica, viu, Parimoski? Você vai ver que nossa conversa aqui hoje vai ser uma conversa bem tranquila, que eu acho que é pra gente bater papo mesmo, mas sem perder a seriedade. Sim. Queria começar te perguntando o seguinte, você... tem um trabalho muito amplo, já faz muito tempo, ligado à gestão, uma pessoa que lida com números, com dados, com informações da prefeitura, mas você também tem o seu lado, digamos, o lado homem político que vai nas ruas, que está em contato com a população. O que é mais difícil? É ser o homem de gabinete, aquele cara que está ali decidindo de forma pragmática, ou tá na rua, tá com as pessoas, ser o homem político? Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas. Dá para separar? O que é mais difícil? Olha, Rafa, é uma pergunta interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque você está lá, né, ocupando um cargo, né, como você diz, um cargo importante, enfim, que naturalmente tudo que a gente faz, a gente sabe que impacta a vida das pessoas. Primeiro a gente sabe a responsabilidade do cargo que a gente ocupa, mas a gente é ser humano, né, carne e osso, tem sentimentos, né, a gente também sente muitas vezes as dores, e o que é importante é que o homem público não tenha só a capacidade de ser um grande resolvedor de problemas, de ser alguém que conhece a administração pública, como, graças a Deus, né, eu trabalho já há 30 anos nesse setor, e eu tenho um nível de especialidade bastante grande, uma experiência muito vasta, mas em momento algum, o que não some da minha vida é a sensibilidade com relação às pessoas, né? O prefeito Luiz Fernando sempre fala, a gente tem que realmente sempre sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, ter empatia, porque muitas vezes, Rafael, veja, uma pessoa no OBS, ela não está indo lá buscar só o conforto, muitas vezes a gente fala, ela quer mais falar do que naturalmente reportar com relação àquilo que ela está sentindo na sua dor. Ela está doente ou é só uma questão psicológica? Tem as duas coisas. O que a gente não pode é não deixar de acolher. Então, o serviço público ele é feito de acolhimento, ele é feito de amor. Se você não amar o que você faz, se você não tiver paciência para lidar com as pessoas, eu nem recomendo que você entre no serviço público, porque essencialmente você lida com as pessoas, né? Então não tem como desembarcar. O coração sempre pulsa. Agora é óbvio, né, nas decisões do executivo que precisa tomar a decisão de fazer escolhas. O prefeito Luiz Fernando fez escolhas quando começou o governo aqui em Jundiaí. Pegamos a cidade toda deteriorada, né, endividada por uma gestão que naturalmente não cuidou das pessoas, não fez aquilo que deveria ter feito e ainda colocou em risco a vida de pessoas. Porque quando você deixa faltar medicamento, Rafa, veja a gravidade de alguém que toma a decisão de maneira irresponsável. Ele pode levar as pessoas à morte. Porque se você vai num hospital, como nós somos dia 2 de janeiro no São Vicente, um hospital de alta complexidade que atende urgência e emergência, com estoque de 2 dias de medicamento, você imagine se uma pessoa, um infartado, teve AVC, ou alguém que tomou um tiro, ou, enfim, algum tipo de acidente, chega lá e não tem o medicamento necessário para ele poder fazer o processo ali. Enfim, como é que você faz? Então você coloca a vida das pessoas em risco. Então a responsabilidade do homem público ela é muito grande e ela não pode ser levada na brincadeira, ela não pode ser inclusive tratada por pessoas que não têm capacidade nem competência para poder assumir um cargo público, e a vida de homem, a vida do homem, né, naturalmente ela não se separa. Eu sou pai,
Eu tenho uma filha de 11 anos, eu tenho uma filha que já trabalha. E eu tenho visto muito ela com você nas redes sociais, inclusive. A gente tá sempre juntos. Ela não gosta muito de fotos, Ela né? não gosta? Não gosta. É impressionante que ela não gosta de fotos. Mas ela gosta que a gente conversa muito, a gente fala muito sobre muitas coisas. E quando a gente anda junto, eu falo para ela, olha para mim, filha, outro dia nós fomos no cinema, eu falei, filha, vamos bater uma foto. Ela virou a cara assim, né, Rafa? Ela assim, virou a cara assim, fazendo uma pose, mas é o jeito dela, ela é um pouquinho tímida, não puxou o pai, acho, viu, Rafa? É muito interessante que você falou, porque eu tenho visto, faz o quê? Mais de um ano, não faz pouco tempo não, mas eu tenho visto que você entrou com tudo nas redes sociais, eu tenho visto muitas postagens suas. Meu, eu vi você brincando no mundo das crianças, coisa que eu nunca imaginei ver, né? Uma coisa descontraída, legal, achei bacana, você passeando com a sua filha de domingo com um cachorro, né? Isso. E a gente começa a ver que não é só o homem de terno que está decidindo sobre o dinheiro público, é uma outra coisa, né? E às vezes as pessoas se surpreendem quando vê isso, né? É verdade, porque as pessoas não conhecem, né, a intimidade, né? Primeiro que tem muito pouco tempo, né, Rafa? Eu trabalho bastante, né? Eu sempre levo muito a sério o tempo que eu tenho para o trabalho, eu realmente me dedico muito para a gente poder, não são poucos os problemas que a gente tem que resolver todos os dias, mas quando eu tô com ela, eu procuro aproveitar bastante o tempo, né? Mas aí que eu ia te perguntar, você tem fama de trabalhar muito, você é o último que sai do passe municipal. Você nunca chegou em casa, ela falou assim, pai, eu preciso de mais tempo que você, eu quero mais tempo. Nunca não, ela fala, ela deve cobrar ela você, fala, que criança cobra, né? Eu levei ela para a escola, né, toda semana, a gente foi, a Kátia às vezes vai junto com a gente, né, depois ela vai pro trabalho dela, eu vou pro meu, e a semana eu fui sozinho com a Pieta todos os dias, né. E ela falava para mim, ela chama de Jape às vezes, né, quando ela tá brava, assim, ela olha para mim e fala, Jape, você vai chegar cedo hoje, tem jogo do Corinthians. Aí eu falo, filha, hoje eu tenho um compromisso, eu acho que eu vou chegar pro segundo tempo. E como ela estuda de manhã, eu chego em casa, às vezes ela já tá dormindo, né? E eu naturalmente vou lá, sempre dou um beijo nela, enfim, faço ali uma oração rápida, abençoo ela e vou naturalmente depois cuidar um pouco da minha vida, que eu também tenho pouco tempo. Mas eu acho que essa relação, né, assim, o pouco tempo tem que ser bem aproveitado. Acho que essa é o reconhecimento, Rafa, porque a gente fala de equilibrar. É muito difícil, por exemplo, a gente que trabalha no setor público, quando você se dedica para cuidar de pessoas, né, que no final do dia, veja, se a gente acerta com São Vicente, a gente está acertando com as pessoas. Se a gente faz uma boa rede básica de saúde, a gente está oferecendo saúde de qualidade para as pessoas. Se a gente faz o mundo das crianças, a gente está acertando para que as nossas crianças tenham potencializado o seu desenvolvimento. Se a gente faz uma escola inovadora que tem uma boa educação, a gente sabe que a gente está dando educação de qualidade. Ou seja, é diferente de você entrar às 8 e sair às 6 numa fábrica ou num escritório e o negócio é seu, ou você trabalha para um privado. Perfeito. E tem uma meta específica, um objetivo específico. Servir ao público, servir à população é 24 horas, Rafael. Não há como não reconhecer que você tem que estar à disposição 24 horas, porque às vezes, inclusive, surgem problemas que você precisa se reunir, inclusive, fora dos horários convencionais. E o que eu falo é o seguinte, na hora que você está em casa, com a família, com a esposa, né, com o Floquinho, que é o cachorro também, que sente falta que também. É da família também. Que é da família, com os nossos 5 calopsitas, enfim, tudo aquilo que tem lá em casa, com certeza você precisa aproveitar bem. É um aproveitamento de um tempo mais curto, mas é a convivência que a gente tem para poder, inclusive, enfim, congregar, né? Ou seja, eu falo que essa congregação, sabe, às vezes comer alguma coisa juntos, porque os horários que eu chego também não são muito convencionais, ela já jantou, eu ainda não jantei, enfim, mas a gente ali às vezes come um chocolatinho escondido, enfim. Ô Parimoski, diz uma coisa, antes de você voltar para a prefeitura aqui de Jundiaí, nesse governo do Luiz Fernando Machado, você assumiu um cargo no estado e você teve o convite pelo prefeito de voltar e assumir um cargo importante aqui. Por que você quis voltar para Jundiaí? É a paixão pela cidade, é a paixão pelo trabalho? O que te... Porque você poderia ter continuado no estado, em uma posição mais de conforto, sem tanta dor de cabeça, né? Ou você poderia, sei lá, estar na iniciativa privada. Por que tá aqui nessa linha de frente todo dia, cara a cara com a população? Então, Rafa, em 2013, né, no dia 2 de janeiro, eu recebi um convite do nosso governador Geraldo Alckmin para integrar o governo do estado, né? Eu estava aqui em Jundiaí, era o secretário de Finanças e recebi um convite para integrar o governo do estado na área de planejamento, de orçamento e de planejamento do estado. E eu sou apaixonado pelo setor público, eu sou apaixonado pelas finanças públicas, por trabalhar com gente, enfim, é algo que realmente me deixa muito satisfeito, né? Eu tenho esse dom, eu reconheço que eu tenho esse dom, eu gosto muito, por isso que eu me dedico muito. E eu topei, eu nem pensei, eu nem titubeei. E eu falei, poxa, mas aí depois você topa, você começa a falar, poxa, eu vou para São Paulo todos os dias, Todo dia, né?
E eu fui e voltei todos os dias, né? Eu moro em Jundiaí, a minha família toda está aqui, eu amo Jundiaí, enfim, eu me dedico por Jundiaí porque realmente o amor é muito grande, né? E eu estava conversando com o Fernando esses dias, o doutor Fernando, que foi delegado seccional, né? E ele estava me falando, poxa, Parimoschi, como a nossa cidade está bonita, como a nossa cidade é bela e eu amo Jundiaí, né? E eu dizia para ele, Fernando, é verdade, eu também amo muito a minha cidade, por isso que eu me dedico muito e trabalho muito por ela. E quando eu aceitei o desafio de ficar lá, eu ia e voltava todos os dias, né? Todos os dias o sentimento de estar voltando para casa, né? De novo, de encontrar a Pietra, de dar o beijo de boa noite, ainda que ela esteja dormindo, de fazer a oração para abençoar o seu filho, isso não tem preço que pague. É porque isso é o amor puro que você tem, que é o que o Luiz Fernando fala, né? Você acordou de manhã, a primeira coisa que acho que a gente devia fazer é falar eu te amo para os nossos filhos, né? Porque o dia já começaria diferente. O dia já começaria com outra energia, o dia já começaria de maneira muito mais apropriado para a gente poder desenvolver todas as nossas atividades. Então, são as duas coisas, Rafael, é realmente gostar muito do que faz, e o desafio no governo do estado não foi fácil, porque a gente estava num período pós, né, Dilma, onde o Brasil tinha realmente entrado numa crise fiscal violenta, a economia retraiu, nós tínhamos que fazer gestão de corte em cima de gestão de corte, sem gerar prejuízos para a saúde, para a segurança pública, polícia militar, polícia civil, lá no governo do estado, de novo, orçamento de 300 bilhões de reais, 645 cidades, e o governador, todos os dias, o horário da gente despachar era entre 9 e 10 horas da noite, então eu voltava sempre depois das 10, né, que o governador tinha esse horário para a gente poder despachar internamente. E cheguei, né, ao cargo de secretário adjunto de Planejamento do Estado, e isso mergulha muito, porque é o reconhecimento do trabalho, o comprometimento com as pessoas, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo ali impacta diretamente a vida das pessoas. Só que quando apareceu lá o tal do Luiz Fernando em 2016, dizendo para mim, Parimoschi, vou ser candidato a prefeito de Jundiaí. Eu disse, Luiz, estou tão enrolado aqui. Ele falou, mas você precisa me ajudar, eu quero que você me ajude com o plano de governo. Legal. Eu falei, não vou conseguir estar todos os dias na campanha, mas o plano de governo eu topo. Ele falou, a única coisa que eu quero, eu preciso mudar aquela versão burocrática que a gente está acostumado, eu preciso colocar as pessoas no escopo central do plano de governo, as pessoas serão o elemento central, envolve a questão de cérebro, quando a gente fala de criança, a gente está falando de formação, sabe, de bons cérebros, pensar a cidade não só investindo hoje, pensando daqui a 16 anos, 18 anos, quando ela vai para o mercado de trabalho, ou seja, preciso mudar a característica das praças, dos parques, eu preciso que isso seja espaço de convívio das famílias, eu não posso só ser um espaço mais urbanístico, bonito. Então, isso que me inspirou. Quer dizer, essa coisa da cidade das crianças já estava lá, já estava maturando, já estava andando já, né? Para se concretizar. Parimoschi, quando o Luiz Fernando assumiu a prefeitura em 2017, o presidente era Michel Temer. A gente tem uma linha do tempo enorme aí. Veio o Bolsonaro, agora estamos com o presidente Lula, o Luiz Fernando termina ano que vem o governo dele com o presidente Lula. Quer dizer, o Brasil mudou muito, o cenário político mudou demais. O próprio prefeito mudou de partido, o partido que você está hoje, que é o PL. Sim. Por que o PL? Por que todas essas mudanças? Como que você vê o cenário político atual? Então, Rafa, nós temos, primeiro, nosso partido é Jundiaí, né? Nossa nação é Jundiaí, naturalmente Jundiaí realmente é sempre o nosso principal aqui esforço do ponto de vista de tornar a administração pública, a nossa cidade cada vez mais competitiva, atraente para investimentos, para que a nossa população tenha serviços de qualidade, que as pessoas, né, com deficiência sejam incluídas. Acabei de vir de uma visita agora na cidade de Vicentina, onde os idosos tenham respeito e dignidade. Esse é o nosso partido, ou seja, a política pública que devolve para o cidadão aquilo que ele paga de impostos em benefícios, né? Isso a gente acredita. E de Michel Temer para cá, se você pegar, como eu estava dizendo, né, quando estava no governo do estado, né, de novo, a política fiscal do governo PT, do governo Dilma naquele momento, que realmente levou o Brasil à bancarrota no sentido da política fiscal, provocando déficits sucessivos, aumento da taxa de juros, aí você retrai investimento, emprego e renda cai, ou seja, e aí o setor público que tem que fazer às vezes de suportar a economia, de ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade, ou seja, você cria um ciclo ali tão complexo de você tocar, e aí depois entra, né, a Dilma é cassada, aí entra Michel Temer, um governo mais estável, né, de estabilidade, de diálogo, conseguiu fazer um pacto com o Congresso para em 2 anos aprovar reformas essenciais para recuperar a credibilidade. O Brasil vai perdendo décadas, Rafael.
ele não tem um planejamento de longo prazo. E os presidentes que entram acabam não tendo esse plano nem para 4 anos, e isso acaba condenando o Brasil a ficar realmente perdido no tempo e no espaço. E no final do dia, quem perde não são os políticos, no final do dia, quem perde são as pessoas. E aí, no período do Michel Temer, houve uma recuperação dessa credibilidade, da estabilidade da economia, um resgate, só que duraram 2 anos, porque depois teve eleição, aí venceu a eleição o presidente Bolsonaro, né, que governou por 4 anos, que provocou uma mudança conceitual, inclusive, na forma de entender o Estado, na forma de organizar o Estado para devolver os serviços para a população. E passado 4 anos, né, mudou novamente, a população fez uma outra escolha, né, e aí agora a escolha mudou, inclusive, a própria, vou chamar, a natureza das escolhas que são feitas agora são diferentes das que foram feitas há 4 anos. E o que acontece? É um prejuízo natural, Rafael. Nós não andamos para frente, o nosso voo é de galinha. A gente voa 10 metros e vai para o chão de novo. A gente tenta mais 5 metros e vai para o chão de novo. Se cai na água, não sabe nadar. Ou seja, então, o nosso voo de galinha não faz com que o Brasil prospere. As pessoas aqui vão por soluço. A gente não tem educação. Para você ter um projeto de educação que seja estável e que leve as pessoas a melhorar o processo de aprendizado e que ela consiga ter uma boa formação, inclusive profissional, leva 25 anos. É uma geração, tem que ter estabilidade, tem que ter política pública continuada. E isso a gente não teve no Brasil ao longo desses últimos tempos. Na economia, então, nem se fala. É sobes e desces, né? Déficits fiscais recorrentes, políticas fiscais erráticas, usando o dinheiro público do cidadão de maneira equivocada. Mas você acha que o ponto, onde que a gente errou toda essa história? Faltou mais política de Estado e menos política de governo, Sim. é isso? Essencialmente, se a resposta tivesse que binária, que sim ou não, faltou política de Estado, porque as políticas de governo não funcionaram e elas estão condenando a nossa população a empobrecer. O salário médio do brasileiro é R$ 2.500, Rafael, hoje. Então, nós estamos presos no que a gente chama da armadilha da renda média. Então, o brasileiro, veja, vai envelhecer, a demografia vai nos levar para um processo de envelhecimento mais rápido e nós teremos mais pessoas de idade a partir de 2030 até 2050, aceleração máxima de envelhecimento com redução da capacidade produtiva, com menos gente trabalhando, produzindo renda e gerando prosperidade para a nação. O que acontece? O país envelhece, fica mais caro, saúde, assistência e previdência, o Brasil não é bom em nenhuma das 3 áreas, em serviço, e isso faz com que a gente realmente envelheça um país subdesenvolvido. Não é o que nós queremos para o Brasil. Agora faz um recorte e olha a cidade de Jundiaí, que tem SUS de qualidade, que tem escola inovadora de qualidade, que implanta a clínica da família para atender o cidadão de maneira rápida, que faz a escola inovadora para trazer o inglês para as crianças, a competitividade para as crianças, que implanta o mundo da criança porque entende que precisa potencializar o investimento na primeira infância. Mas Jundiaí tem um PIB que gera empregos. Jundiaí é uma cidade rica, dá para dizer, ou não? Rafael, mas veja, nós geramos 60 bilhões de reais em indústria, comércio e serviço, toda a riqueza produzida aqui, que vai distribuir para o Brasil inteiro, fica só com 4 bilhões aqui. Nós ficamos com 4 bilhões. Quer dizer, o governo federal ele pega a maior fatia. Sim, aí que é injusto. Aí que é o erro. O Brasil está falando de reforma tributária, mas não está priorizando as cidades. Então, esse ponto que eu queria chegar com você, como que você vê esse avanço da reforma tributária? Essa reforma é uma boa reforma, é um avanço, ou a gente está de novo falando de um band-aid em cima do problema para tampar o buraco e depois... Como que você está enxergando isso, esse movimento? Então, a minha leitura é que a reforma é necessária. Aprovar realmente um teto de gasto novo, apesar que se a gente cumprisse lei de responsabilidade fiscal que já existe desde 2000, resolveria o problema da União, não precisaria ficar fazendo arcabouço fiscal como estão fazendo agora, nem aprovar teto de gastos. Tudo isso está previsto na lei de responsabilidade fiscal. O município que tem que cumprir. Ele não extrapola os gastos porque ele tem que cumprir a lei. Mas, enfim, reforma tributária é necessária. Passa para o mercado, passa para o consumidor, passa para o investidor que tem estabilidade, que vai ter segurança jurídica, que vai ter segurança tributária nessa complexidade que é o nosso sistema tributário. No entanto, qual é a garantia que nós temos que essa é a melhor reforma tributária? Porque nós não estamos crescendo. Fazer a reforma tributária e tentar redistribuir o bolo quando você está caindo, sua economia está reduzindo de tamanho e você tem mais gente para comer na mesa, ou seja, você tem mais boca para alimentar, não combina. Então, assim, há riscos embutidos nela, há um risco iminente para os municípios, porque o prefeito é que está do lado. O prefeito é o elo político mais próximo do cidadão, do contribuinte e do eleitor. Veja que é a mesma figura. Em algum momento ele é eleitor, em algum momento ele é contribuinte, depois da eleição e depois ele é cidadão. Porém, é a mesma figura, que vai querer serviço público,
que vai precisar, às vezes, do serviço público, que tinha um plano de saúde e não tem mais, e aí vai precisar do SUS. E o SUS no Brasil não funciona, mas em Jundiaí funciona. Como que o recorte de Jundiaí pode funcionar? Por que o recorte de Jundiaí não pode ser pensado para o Brasil? O prefeito sempre fala, por que a gente não pode planejar o Brasil a longo prazo e estabelecer prioridade? Que foi a primeira coisa que nós fizemos quando nós chegamos aqui. Governar, fazer escolhas, Rafael. E as escolhas começam com o eleitor na urna. Quando ele escolhe alguém que não se preocupa com a vida dele, o impacto na vida dele vai ser ruim. Quando ele escolhe racionalmente com quem se preocupa e tem expertise, experiência e capacidade de dar resposta positiva, a vida dele vai melhorar. Mantendo a questão ainda sobre a questão financeira, Jundiaí, não diferente de outras cidades, teve uma queda de arrecadação de ICMS recente. Isso impactou demais as contas públicas? Foi possível remanejar, resolver isso? Como que é a situação hoje? Então, Rafael, a economia do Brasil, mudando inclusive, né, de um presidente que vinha numa linha, agora mudou a linha, e a economia acabou sentindo, né, se ressentindo. Veja, taxa de juro agora caiu meio ponto percentual, mas em 13,75 ela inibe o investimento produtivo. Não, totalmente. O cara vai colocar o dinheiro no banco, porque vai render, vai viver de juros, né, como a gente brinca. E isso realmente... Que é uma das maiores taxas do mundo, né? É a maior taxa de juros do mundo hoje, taxa real. E por que não cai? Pois é, agora começou a cair, porque a trajetória, inclusive, começa a ter convergência, porque a inflação está sob controle, a taxa de juros é o remédio para derrubar a inflação. Inflação corrói o salário do trabalhador e tira o alimento da mesa dele. Então a inflação agora controlada, a taxa de juros começa a cair, e o Brasil pode começar a se recuperar. Mas a gente tem dilemas no Brasil, a política fiscal continua errática. A gente, para na reforma tributária, voltando ao tema que você me perguntou, primeira coisa que nós tínhamos que discutir é o seguinte, tem que reduzir o tamanho do Estado. Se não reduz o tamanho do Estado, você está condenando a fazer uma simplificação tributária, mas o tamanho do Estado continua elefantão, é um grande elefante branco. Não tem como você trazer resultado para o cidadão se você não diminuir o tamanho do Estado, se você não tornar o Estado mais eficiente, se você não usar o recurso público de maneira priorizada. Tem que priorizar, de novo, governar a escolha. Se não tiver a política da infância, por que o Brasil não prioriza a política da infância, sabendo que a gente quiser mudar uma história, tem que mudar o começo dela? Por que fala tanto e não faz? Por que a gente consegue ter aqui o tratamento de câncer, né? As pessoas que vão ao São Vicente, Rafael, tinha cerca de 200, 300 atendimentos por mês, agora são 600. Dobrou. E nós temos capacidade para atender. Por quê? Porque nós planejamos. Nós reformamos a quimioterapia, nós temos um novo equipamento de radioterapia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está fazendo um serviço aqui que outras cidades deveriam estar fazendo? Sim. Porque está vindo para cá. Sim. Pô, a gente vê, eu passo na frente de São Vicente, eu vejo carro de, não vou falar os municípios, eu vejo carro de vários municípios parados na frente de São Vicente. Aí a vantagem de ser rico, né? Município mais rico. Por quê? As pessoas correm para cá. Sim, porque você tem condição, porque só com o dinheiro do SUS você não sobrevive. O SUS paga uma tabela SUS para você fazer o procedimento. O médico, para atender, não cobra uma tabela SUS. Muitas vezes, um procedimento custa 5 vezes a tabela SUS. E as outras 4 tabelas, quem paga, os outros R$4 aqui desse que você recebe, é o município que põe. Então, essa é a dinâmica que o Brasil, infelizmente, não adianta fazer reforma tributária sem discutir o Pacto Federativo, Rafael. O Pacto Federativo é, de novo, a reforma tributária precisaria prever a redução do Estado e mais eficiência do uso do dinheiro público. E deveria preservar a autonomia dos municípios, porque o prefeito é o elo político mais próximo do cidadão. Começou a construir o UBS, o cidadão está do lado lá vendo ela subir. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Fica tudo lá em cima e um pouco no Estado e muito pouco no município. E a resposta está aqui. Quando você quer reduzir pobreza, não é só o Bolsa Família que reduz pobreza. Redução de pobreza passa pelo investimento na infância. Redução de pobreza passa pelo ciclo da prosperidade, da atração de investimento, da geração de emprego, que está no município. E aí, quando você olha na perspectiva do Pacto Federativo, está tudo distribuído de maneira equivocada. Ou seja, o dinheiro fica concentrado na União, só que quem faz o serviço é aqui embaixo. Quem dá vacina no braço das pessoas? É o nosso profissional de saúde. Quem compra a vacina? É o governo federal. Por que o município não poderia comprar? Talvez fosse mais barato. Exato. Enfim, então o Brasil é um país cheio de modelos federativos onde ele é bonito no papel, mas na prática ele é injusto. E aí ele condena de novo as pessoas, porque isso impacta a vida das pessoas. Quando o cidadão não tem o serviço público que ele vai buscar, esse é um impacto negativo na vida dele, ou por má gestão, ou por escolhas erradas daquele político que, de novo, quem não gosta de política será governado por aqueles que gostam da política. E aqueles que gostam da política, se você não olhou
com atenção quando você for escolher, ele naturalmente vai impactar a sua vida de acordo com a proporção da experiência que ele tem e da sua capacidade de trazer resposta. Jundiaí imaginava que não poderia quebrar em 4 anos, quase quebrou. Quase quebrou, experiência horrível. Endividou a cidade, atrasou salário, atrasou fornecedor, 2013, 2016. Levamos 2 anos para recuperar a serenidade da gestão, a tranquilidade, a credibilidade da gestão. Eu lembro até hoje que no começo da gestão, eu estava lá, eu acho que fui fazer uma entrevista com você, e eu lembro que o seu comentário foi o seguinte, foi no primeiro ou segundo dia, você falou assim, cada armário que a gente abre sai um esqueleto de dentro, porque cada hora era uma surpresa nova, né? E quando acabou de sair os esqueletos, aí saíam os gafanhotos. Os gafanhotos que destruíam, sabe, todo o milharal, mas enfim. Ô Parimoski, você que é uma pessoa que gosta de política, a gente vai ter eleição no que vem, eu não posso deixar de perguntar para você, a gente está vendo toda uma movimentação já de atores políticos aqui na cidade, e eu vejo que o prefeito Luiz Fernando tem se colocado do seu lado, e você é o braço direito do Luiz Fernando, e pra gente que está de fora, a gente está percebendo que você é o sucessor, está caminhando para ser a pessoa escolhida pelo Luiz Fernando Machado. É esse o caminho? Você está trabalhando para ser essa pessoa? O Rafael, o prefeito Luiz Fernando sempre tem com ele, né, o seguinte, ele tem sido requisitado, inclusive, por outros meios e por outros estados, por outros prefeitos, enfim, para poder, inclusive, expor um pouco do que aconteceu aqui em Jundiaí. Nós fizemos uma revolução na administração pública da cidade. Com isso, eu não estou querendo dizer que nós resolvemos tudo, não, que tem desafios enormes aqui ainda. Mas nós fizemos um plano de governo muito bem estruturado. Eu me lembro que eu fui ler Yangel, que é um urbanista dinamarquês que escreveu um livro, A Cidade para as Pessoas. Foi isso que me levou, na construção do plano de governo, colocar as pessoas como elemento central do plano de governo, a pensar a cidade ocupar todos os seus espaços, aproximar a criança da natureza, que é o mundo das crianças, que é a fábrica das infâncias, que depois o nosso time aperfeiçoou e inventou o desemparedamento da escola. Então, tudo isso foi pensado. E o prefeito hoje é requisitado, o prefeito estava outro dia na Amazônia, discutindo com pessoas sustentabilidade. Até uma pessoa me perguntou, mas o que Jundiaí está fazendo na discussão sobre sustentabilidade? Sim, o princípio do ESG está presente aqui no nosso plano de governo. E isso leva Jundiaí para um outro patamar de gestão, porque tem um político comprometido com resultados bastante eficientes de entrega para a população. Nós temos mais de 50 obras espalhadas por toda a cidade neste momento, considerando que nós estamos na metade do segundo período de governo dele. Ele foi reeleito com 70% dos votos. Ele está aprovado pela grande maioria da população porque está fazendo um serviço de qualidade. Escola inovadora, clínica da família, Novo São Vicente, mundo das crianças, ou seja, tudo aquilo que as pessoas precisam para ter qualidade de vida, prosperidade, desenvolvimento, atração de novos empreendimentos. Toda quinta a gente recebe uma batelada de empresas que vêm aqui fazer o seu investimento produtivo, emprego, renda. Jundiaí Empreendedor é empreendedorismo na veia. Então, quando você olha no plano, o que eu estou falando? As pessoas amadureceram, Rafael. A escolha não é só mais política. E o prefeito sempre fala, como é que a gente pode delegar um processo sucessório, porque ele é um prefeito vitorioso, que está sendo requisitado, inclusive, hoje. Por que mudou de partido? Naturalmente, isso é um processo político. Claro. A eleição no Brasil mostrou um outro caminho político a partir de 2018, e o prefeito, e eu também acabei mudando, em razão de um posicionamento estratégico, do ponto de vista daquilo que são as escolhas que as pessoas que moram na nossa cidade fizeram. Exatamente. E nós estamos seguindo esse propósito, tendo Jundiaí como nosso, vou chamar o nosso partido, a nossa nação Jundiaí, que a gente chama. E, naturalmente, olhando para esse horizonte, o prefeito sempre fala, nós temos que fazer escolhas que são escolhas racionais, que nos levem à segurança da gestão, a segurança financeira, a segurança do investimento, a segurança que a política da infância não vai ter interrupção, a segurança de que as clínicas da família se espalharão pela cidade porque elas respondem à necessidade das pessoas. Esse é o conceito que o cidadão de Jundiaí, e o cidadão de Jundiaí ele é altamente resolutivo. Funcionou, ele vota. Não funcionou, ele tira. De novo, vai no episódio 13 e 16 e avalia. O prefeito que tem, vou chamar o prefeito de turno, tem muito mais chance de reeleição do que aquele que vai chegar para competir. O Luiz Fernando, claro, né, por lei, ele não pode se reeleger de novo, porque ele já se reelegeu uma vez. Sim. Mas você tem ideia, vocês têm número, pesquisa de que o nome que ele apoiar já sai com vantagem nessa corrida eleitoral? Dá para ter uma ideia disso? Dá.
Já sai com muita vantagem. Muita vantagem. Tá. O prefeito hoje, assim, só para resumir a ópera, o prefeito hoje tem uma aprovação de bom e ótimo que gira em torno de 70% a 72%. Os prefeitos no Brasil que têm aprovações que são satisfatórias, que a gente chama, eles estão ali entre 35% e 40%, entregando bons serviços. Nós passamos da camada já, vou chamar nossa régua aqui, ela subiu a métrica. Nós estamos entregando serviços que são bons, que têm regularidade e alguns serviços que são muito bons. E alguns serviços exclusivos, de novo, mundo da criança, mundo das crianças. É um equipamento que cumpre um papel ambiental ao lado de uma represa, a exemplo do que o Miguel Haddad pensou lá do Parque da Cidade, que tinha um papel ambiental, só que com outro viés, uma vocação voltada para o desenvolvimento da infância. Esse equipamento não tem no Brasil. Aliás, tem prefeito, inclusive, que já veio aqui e está copiando. E nós fomos nos inspirar num projeto Criança e Natureza, que eu acabei de falar para você que foi a primeira inspiração lá atrás. Nosso time foi para a Alemanha, em Freiburg, ver os projetos de parques como este, e nós implantamos aqui. E isso é um serviço que não tem no Brasil. E não é um espaço convencional. É um espaço que serve para desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo das nossas crianças. Veja o papel que ele cumpriu, coincidência ou não, na pandemia do desemparedamento. Então, Rafael, esses são os diferenciais de Jundiaí. A gente agrega a clínica da família num conceito de UBS convencional que tem em todos os municípios do Brasil. E a gente mostra para o cidadão que aqui funciona melhor, funciona mais rápido. Antes da gente terminar, agora vamos para uma última pergunta. Queria ainda manter... Enrolei você ou não? Vai dar na volta. Eu vou tentando cercar, mas antes de terminar, é o seguinte, a gente tem ainda... Bom, o governo Luiz Fernando... Eu tenho muito orgulho de ter o prefeito do meu lado o tempo todo, né? O Luiz Fernando é um grande político, eu me espelho muito nele, é alguém que realmente sabe o que está fazendo, por isso que eu digo que ele está sempre sendo requisitado em outras rodas, porque tem feito a diferença para a cidade de Jundiaí. E eu me espelho muito nele, sim, e quero estar do lado dele sempre. E é justamente isso que eu queria perguntar. Ele está me apontando caminhos. Diz que nós somos flecha, Rafael. A Bíblia tem uma passagem lá que diz que nós somos flechas. Os nossos filhos são flechas. Você tem que preparar o seu filho e você precisa ensiná-lo que na hora que você colocar a flecha, você vai ter os seus alvos lá na frente. E muitas vezes a gente realmente serve como flecha. Mas qual que é o seu alvo? O que você quer, o que você pretende para o ano que vem? Eu adoro a administração pública. Eu sou fã da administração pública, eu estou à disposição da minha cidade para servi-la para aquilo que ela precisar. Isso justamente era a minha pergunta. O que você acha que você ainda pode contribuir com o Jundiaí? Muita coisa, Rafael. Tem muita lenha para queimar ainda. Eu tenho disposição, eu tenho vontade, o meu aprendizado é muito vasto. E, de novo, eu tenho mestres, né? O Luiz Fernando, o Miguel Haddad, o André Benassi, enfim. Nós temos um time, nós temos muita gente boa ao nosso lado. E isso faz a diferença, porque eu fico ouvindo isso das pessoas que estão ao nosso lado. E o que eu ouço é que as pessoas não querem que a cidade caia na mão de aventureiros. E isso nos estimula muito para que a gente, quando a gente joga num time, Rafael, o seu desejo é ser convocado para a seleção. E quando a seleção te convocar, você ser o melhor jogador que tem. Esse é o meu desejo. Não está no banco. Respondido? Primoski, obrigado, Rafa, viu? Obrigado você é um jornalista excepcional, viu? Obrigado. Obrigado, muito obrigado pela persistência. Não, obrigadão, muito obrigado. Gente, é isso, a gente continua toda semana, tem novo podcast aqui. Quero convidar você para acompanhar a gente no portal JJ, jj.com.br. Nossos podcasts também ficam lá. No Spotify você consegue ouvir. Todas as plataformas, também nas redes sociais, a gente solta as pílulas ali também, no TikTok também, hein? Tem o Threads, tem o Facebook, tem o Instagram. Qualquer lugar que você entrar, você consegue acompanhar tanto o JJ quanto a Rádio Difusora, todo mundo aqui no grupo JJ de Comunicação. Muito obrigado, a entrevista hoje foi ótima e a gente se vê por aqui. Tchau!